faz favor. Nuno Dalla, Exato. deputado do Grupo Parlamentar da UNIT. Perfeito. Qual é o grande objetivo aqui ao visitar, digamos, o Simprof, a sede provincial? Bem, nós viemos cá em visita de trabalho com o Simprof de Luanda para cumprir três objetivos fundamentais. O primeiro prende-se com prestar solidariedade irrestrita e inequívoca ao sindicato e, por inerência disto, a todos os professores que em Luanda e em outras províncias do país aderiram à greve que já caminha para uma semana. O segundo objetivo traduziu-se ou consistiu em auscultar junto do próprio sindicato, ou seja, ouvir das suas próprias razões que estão por trás desta greve que, como disse há pouco, já está a caminho de uma semana e que está naturalmente a prejudicar o tecido composto tanto por alunos como pelos próprios professores, porque tendo nós as escolas paralisadas em função de uma greve que decorre dos incumprimentos por parte do governo, é evidente que isso é um prejuízo para as famílias, é um prejuízo para as crianças, é um prejuízo para o país. No final das contas, quem sai a perder somos todos nós. E o terceiro objetivo desta visita de trabalho prende-se com auscultar, avaliar outros problemas, para além daqueles que efetivamente constam no memorando assinado entre o governo e o governo na pessoa do Ministério da Educação e o Sindicato Nacional dos Professores, o que significa que mais do que só nos interar a partir da voz do próprio sindicato a nível de Luanda, nós também fizemos questão de saber outros problemas, como é o caso das condições de trabalho, o facto de até hoje, em pleno 22º ano do século XXI, nós ainda temos nas escolas públicas, na sua maioria ou quase totalidade, quadros feitos de cimento ou de madeira e com professores ausentes, numa altura em que as principais patologias que levam professores à morte são infecção pulmonar e a tensão arterial. Isso decorre das condições de trabalho, porque suportar uma turma de 90 alunos, 80 alunos, é de facto uma agressão à saúde em termos de tensão arterial, a parte de outros problemas. Falando da greve, por aquilo que ouviu, também acham que faz sentido? Do que nós ouvimos diretamente, como disse muito bem, do sindicato, a greve faz mais do que sentido. Ela decorre do facto de o próprio governo não ter cumprido com o memorando assinado em abril do ano passado, 2021, e que comportava fases de execução dos compromissos assumidos pelas partes. O facto de existir um memorando entre o Simprof e o governo, na pessoa do Ministério da Educação, é evidência de que o sindicato não está a agir de má fé, como se tenta fazer crer, por um lado, e por outro, o sindicato está, na verdade, preocupado também com os próprios alunos, porque nós temos a tendência de olhar para a greve desse tipo a partir de uma perspectiva apenas de prejudicar os alunos. Mas não. Agora, como ajudar na resolução dessa situação, uma vez que, como disse, os alunos são os mais prejudicados? É evidente que do governo espera-se, e nós, enquanto grupo parlamentar da UNIT, exigimos que não se trata apenas de apelar, mas de exigir que o governo cumpra com algo que já está comprometido, que é o memorando. E tudo passa pelo cumprimento do memorando. E se o governo cumpre com o memorando, o sindicato deixa de convocar e executar greves. Como é que olha para o facto de até hoje, se tivermos que olhar que estas reivindicações vêm desde abril do ano passado, ou pelo menos desde aquela altura em que se assinou o memorando, claro que as reivindicações vêm desde tempos anteriores, mas como olhar para o facto de o Simprof dizer que até o momento o Executivo não respondeu satisfatoriamente, ou seja, não cumpriu, como qualificar, ou como é que ele olha para este não cumprimento, como qualificar? Uma situação de não cumprimento que faz parte de um rol maior. Classes profissionais, para além dos professores,
também vivem esse problema, esse drama. Estou a falar dos enfermeiros, dos médicos, que aliás até há pouco tempo, incluindo os trabalhadores da PGR, também estiveram em greve. Nós olhamos para esta situação de incumprimento a partir de duas perspectivas. Por um lado, nós temos um governo que é reativo e não proativo. Ou seja, neste momento o governo assina, como fez em 2021, um memorando com o Simprof, decorre todo aquele período previsto para a execução do que está estabelecido no memorando, o governo não dá sinais que evidenciam que está realmente a resolver os problemas assumidos, reconhecidos e assumidos em sede de memorando, e só reage quando efetivamente o sindicato, já recorrendo ao extremo, vai para a greve, e ali o governo vem com aquela conversa de que pronto, as pessoas têm que ser patriotas e tal. Mas é normal? Mas isso não é normal, porque a ação governativa deve ser proativa e não reativa. Governar é prever. E se governar é prever, isso implica que o governo era suposto que a esta altura, novembro de 2022, já tivesse realizado pelo menos 2 das 3 fases previstas no memorando, salvo mal entendimento. O Simprof pode, digamos assim, que saírem daqui, o grupo da UNITA, parlamentar da UNITA, assim que sair daqui, pode ficar com a sensação de que o problema será resolvido? O grupo parlamentar da UNITA e a própria UNITA como partido não são governo. Nós não temos função executiva. A UNITA não está no poder. Mas podem, Mas digamos, a UNITA ajudar a encontrar solução para isso. A nossa presença aqui foi para transmitir aos sindicalistas, aos responsáveis do sindicato a nível de Luanda, no sentido de que o grupo parlamentar vai, dentro do seu papel, das suas funções, fazer advocacia a favor da classe, no sentido de que o memorando seja cumprido e, efetivamente, não precisamos enfrentar greves novamente no próximo ano. Deputado, Sim. deputado, acha que existe a percepção de que a AGT, os salários da AGT têm estimulado as outras profissões em quererem uma igualdade de direito no aumento salarial para a equiparação dos salários? Acha que esse é um dos problemas que também tem estimulado a greve no país? Bem, é evidente que os professores observam o que se passa ao seu redor. Não se limitam apenas aos números relacionados com os seus salários e subsídios. E é um escândalo que, por exemplo, um técnico recém-admitido na AGT, com 6 meses, 1 ano, ganhe mais do que um professor que tem efetivamente 10, 15 anos de carreira enquanto profissional da educação. E eu tenho defendido desde os tempos do ativismo que não faz sentido que aqueles que foram os nossos mestres, os mestres do Presidente da República, dos ministros, dos secretários de Estado, dos jornalistas, não é? Tenham salários que na prática de salários só têm um nome. Ou seja, aquilo é só para não dizer que efetivamente não estão a receber rigorosamente nada. E me permitam rapidamente dizer que, por exemplo, não se compreende como é que o salário do professor, que já é do tamanho da ponta de uma agulha, ainda sofre descontos brutais em sede de IRT. O salário base é descontado com IRT e os próprios subsídios também são descontados com IRT. Notem que nessa altura estão a ser pagos, ou vão ser pagos os subsídios, o 13º, e esse 13º que está a ser pago em 4 ou 5 fases, né, ou etapas, também está a ser descontado de uma forma brutal. Ou seja, claramente que o caso da AGT serve como um exemplo motriz para uma classe como a dos professores que tem de lutar, e esse é o direito, para melhorar a sua situação salarial e, naturalmente, mais do que isto, as próprias condições de trabalho. Eu disse há pouco tempo, e eu insisto, isso tem que ficar muito claro, que os professores em Angola morrem principalmente de 2 grandes razões, em decorrência de 2 grandes doenças. A infecção pulmonar, que decorre do uso do giz, que é uma prática que em outros países já foi abandonada, e naturalmente da hipertensão, da tensão arterial demasiado elevada, que decorre também do professor gerir turmas com dezenas, se não mesmo mais de uma centena de alunos, e isso provoca
uma pressão psicológica tremenda no professor e que se repercute na sua saúde a curto e médio prazo. Quando é que esse assunto poderá ser levado a debate na Assembleia Nacional? Nós ainda não temos data específica, mas certamente que vamos debater Ainda na Assembleia. antes do fim deste ano? Não, vamos inserir isso na agenda e a seu tempo, naturalmente, que vamos com certeza fazer esse debate como se deseja. Tá, obrigado. Nada.